saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã de sábado, quando a igreja celebra os apóstolos São Simão e São Judas. Então vamos dar início ao nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, celebrando hoje São Simão e São Judas, o Evangelho traz para nós uma mensagem em que Jesus, ele escolhe os 12 e os chama de apóstolo. Ele deu o nome de apóstolo àqueles ao qual ele escolheu e trouxe para junto de si para que fossem eles que dessem continuidade ao projeto de evangelização e de anúncio do reino de Deus, quando Jesus já não estivesse mais entre eles. Então, portanto, Jesus escolhe os 12, ao qual Simão ele impõe o nome de Pedro e assim por diante aos demais. É interessante percebermos um ato de Jesus, que Jesus ele foi à montanha para rezar. Com certeza, esta oração de Jesus a Deus, que ele passou a noite toda em oração a Deus, ali ele estava discernindo quem seria os 12 que ele iria escolher, que ele ia convidar para esta missão. Para nós, neste início deste Santo Evangelho, fica 2 mensagens exemplares. A oração, ela não deve ser somente aquelas meia dúzias de palavra que em muitos momentos nós fazemos
O sinal da cruz que muitas vezes fazemos, até mesmo ao adentrar a igreja, um templo sagrado, nós fazemos como se estivéssemos tocando moscas ou mosquitos de nosso rosto. Dá uns tapas para lá e para cá, na frente do rosto, e diz que fez o sinal da cruz. Errado, até nisso nós erramos. O sinal da cruz deve ser com muita atenção e formando realmente uma cruz em nosso corpo. E quando referimos à oração, não é essas míseras meia dúzia de palavras que às vezes estamos conectados a outras coisas e ali pensamos que rezamos. Obviamente que não. Jesus, quando ele vai para o momento de oração, quando ele vai para rezar, ele passa a noite inteira rezando. Então, significa que se ele fez isso, passou uma noite inteira rezando, nós devemos fazer, no mínimo, a 10ª parte de Jesus. Se Jesus, ele rezou 10 horas, porque uma noite é no mínimo 10 horas, em que encontra-se escuro, se nós vamos fazer a 10ª parte de Jesus, é no mínimo 1 hora. E isso é o mínimo que nós podemos fazer, o mínimo do mínimo, uma mísera oração. E agora, tem muitos de nós que nos conformamos com 2, 3 minutos, achamos que estamos em plena comunhão com Deus, quando, na verdade, a nossa comunhão é com o mundo, é com a internet, é com o celular, com as redes sociais, com o trabalho e tantas coisas mais, exceto comunhão com Deus. Num segundo momento, na segunda indicação que nós podemos tirar deste início deste evangelho, é a seguinte: Jesus, para tomar tal decisão, ele passou no mínimo 10 horas, para não dizer 12 horas em oração. Jesus passou a noite toda em oração. Quando ele terminou de orar, ele foi e tomou a sua decisão. E nós, será que fazemos isso? Será que quando nós vamos tomar uma grande decisão em nossa vida, quando vamos realizar algo que é tão sublime, tão significativo para nós, nós fazemos ao menos uma prece a Deus? Quando nós vamos fazer uma escolha, principalmente aos jovens, para decidir se vou namorar com esse, com essa, qual será a minha namorada, qual será o meu namorado, será que faz ao menos uma prece a Deus? Isso é muito importante refletir. E quando Jesus, então vamos prosseguir, Jesus escolhe os 12 e desce. Quando chegou na região plana, ele avistou grande multidão. Pessoas de todas as regiões, Judéia, Jerusalém, Tiro, Sidônia, eles vieram ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. É interessante nós percebermos isso, porque quem tem a plena capacidade de curar é nosso Senhor Jesus Cristo, porque aqui está dito, e não é uma simplesmente anedota, aqui é a palavra de Deus que está dizendo. Então, aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Por quê? Porque vieram ouvir Jesus.
E nós, em muitos momentos, quando passamos por alguma dificuldade, seja ela física, espiritual, doenças físicas, doenças espirituais, ou até mesmo psicossomática, ao invés de aproximarmos de Jesus, ou de um verdadeiro servo de Jesus, que é um sacerdote, muitas vezes nós vamos para todos os lugares pagãos, profanos, mas nós não vamos a uma igreja, muito menos procurar um sacerdote. Isso é muito interessante. E de repente, nós fazemos isso por quê? Porque em nosso coração não tem um desejo de transformação e de mudança de vida. Porque todos estes que foram ouvir Jesus e receberam a cura de Jesus, eles mudaram de vida. E em muitos momentos nós não temos esta perspectiva. Deixar o homem velho para trás para sair a criatura nova revestida da graça, da bênção de Deus. Nós não temos esse desejo. Então, portanto, nós não procuramos o lugar em que ali realmente está a presença do Cristo restaurador, do Cristo que cura, do Cristo que liberta. Então nós buscamos numa via contrária, porque lá não necessita de compromisso e não necessita de mudança, porque nós não queremos. Nós queremos a graça, e ela pode vir até do diabo, mas nós não queremos compromisso. Só que com o diabo não necessita de fazer pactos, basta que aproximou dele, já é dele. Como, por exemplo, participar de uma festa de Halloween. Ali você já deu um passo e abraçou com o diabo. Segundo passo é não rezar mais o terço. Terceiro passo é enfraquecer para ir na missa. Quarto passo é odiar a confissão. E assim por diante. Então, meus amados, quando nós olhamos para este Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós tiramos muitas mensagens para a nossa vida, para o nosso crescimento, para que a cada instante estejamos mais fortalecidos na graça. Olha, finalizando o Evangelho, a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Nós temos esta força, nós temos Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que é o alimento de vida eterna para todos, e que grande parte da teologia da libertação, juntamente com Sínodo da Sinodalidade, está banalizando este sacramento. E é um sacramento de cura. Às vezes nós estamos doentes, vamos à missa e saímos doentes, porque nós não toquemos Jesus. Nós recebemos Jesus, mas Jesus entrou em nós e não permaneceu em nós. Porque às vezes nós estávamos como um concreto, como um boneco de concreto. Então, não tinha como Jesus agir até a nossa consciência, era em vão. E de repente, isso tudo acontecendo e nós não sendo agraciados. A multidão procurava tocar em Jesus e nós recebemos Jesus e não acontece nada. Por que será? Aquela multidão tinha fé e em nós falta a fé. E aí nós olhamos para outro aspecto nesta condição de receber nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Nós nos esforçamos para tudo. Para se dar bem na primeira união, nem tanto. Mas daí na segunda, ou na terceira, ou na quarta. Mas nós não fazemos nada para estarmos em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é fato.
E aí nós precisamos do sínodo, da sinodalidade, nós precisamos da TL para dar o jeitinho brasileiro para nós. Que talvez este jeitinho brasileiro venha. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos profanar o Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se eu estou em pecado, é como eu estivesse semelhante a uma latrina, como uma fossa. E aí vou pegar nosso Senhor Jesus Cristo e jogar dentro desta fossa. Sacrilégio. Nós condenamos os vândalos, os bandidos, os desinformados que entra dentro da igreja e joga no chão as partículas consagradas da Santa Hóstia. Mas nós não condenamos a nós mesmos se nós estamos em pecado mortal e vamos para a fila da comunhão. Isso é muito sério. Isso é uma consciência laxa que foi implantada na mentalidade da humanidade cristã católica através de uma teologia imoral, fraca e sem princípio, que é a teologia da libertação, que as pessoas fazem isso sem nenhum pingo de escrúpulo. E isso nós estamos simplesmente nos distanciando do Santíssimo Evangelho e da Santíssima Presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, meus queridos, peçamos a Deus, por intercessão de São Simão e São Judas, que intercedam a nós junto a nosso Senhor Jesus Cristo, para que o nosso coração, a nossa mente, se abra à graça santificante de Deus e à sua palavra, que nos transforma e que nos cura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São Simão e São Judas, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus abençoe, que Deus derrame graças e bênçãos sobre vossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos vós, permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Ficai em paz.